Muito bem, seja bem-vindo. Neste vídeo iremos fazer a correção do exame de admissão de Física 2021 UP, ok? Aos que têm acompanhado o canal Capa Desperta, ok? Desperta, assim como eu gosto de dizer, sabem que não é o costume deste canal abordar aqui a Física, mas aí houveram muitos comentários e muitos pedidos da parte dos alunos que temos tido contato físico a respeito da resolução deste exame em vídeo, tá? Então é por isso que eu trago a resolução deste exame em vídeo. Não se acostumem, tá? Nós vamos trabalhar juntos a matemática, mas de vez em quando vamos aqui resolvendo um pouco de física, tá? Ok, se você chegou aí chegando, meu nome é Pedro da Glória Valis, seja bem-vindo ao canal KDIS. Muito bem, vamos começar aqui com a resolução deste exame. Na verdade, na minha ótica foi brincadeira das crianças. A única coisa de difícil que o exame fez, ou seja, que o exame, na verdade, para mim, batotou entre aspas, ok? Trazer aqui números meio que complexos, meio que puxados, mas eu acho que o exame foi justo mesmo, 90 minutos, brincadeira das crianças, você saía sorrindo. Número 1, cinemática, ok? Para a parte da cinemática vamos tratar do número 1 e do número 2. Número 1 diz o seguinte problema. Um automobilista que se desloca a uma velocidade de 30 km por hora percorre durante 2 horas a metade do caminho ao destino, ok? Então veja só aqui, vamos ter que conversar muito com os problemas. Eu costumo dizer isto em física. Em física precisamos conversar aqui muito com os problemas. Imagina que você esteja saindo de A para B, ok? O nosso automobilista sai de A em destino a B. Aqui o enunciado vai dizer que ele percorreu já a metade, ok? A metade do percurso, aqui usando uma velocidade constante, que no caso é 30 km por hora, ok? Usou uma velocidade de 30 km por hora e já percorreu essa metade gastando 2 horas. Veja só o que o enunciado continua dizendo. Para que possa alcançar o destino e voltar à posição de origem em 2 horas, ele deve continuar o movimento com uma velocidade de... Então, nós queremos saber com que velocidade ele deverá continuar a sua viagem para que ele possa alcançar o destino, porque, na verdade, aqui ele percorreu até a primeira metade. Então, para alcançar o destino, ele terá que sair daqui da metade para o ponto B, ok? E depois do ponto B, terá que retornar à origem, ok? Gastando apenas 2 horas. Então, nós queremos saber qual deverá ser a velocidade a utilizar. Muito bem, aqui nós estamos a considerar velocidades constantes, então você terá que pensar apenas no movimento retilíneo uniforme. Velocidade sempre igual a deslocamento sobre a variação do tempo, ok? No nosso problema, sabemos que o tempo total que ele terá que gastar para sair daqui onde está, para chegar ao destino e retornar, terá que gastar 2 horas. Agora, este deslocamento daqui para aqui e voltar para cá, nós temos que interpretá-lo muito bem, ok? Veja só, se eu considerar a distância daqui para aqui, um certo delta S1, daqui para aqui também será delta S1, porque nós percebemos que porque nós interpretamos que isto é metade, ok? Então, daqui para aqui dá o mesmo valor que daqui para aqui. Agora, retornando daqui para cá, nós percebemos que será esta metade e esta metade que fica 2 vezes delta S. 1, ok? Então, a viagem daqui para o destino e retornar para A acaba incluindo esta distância toda daqui para aqui, mais esta distância aí. Ou seja, serão 3 vezes delta S1, tá bom? Então, o problema, na verdade, já foi escancarado. Nós já acabamos com tudo. A única coisa que temos que fazer é calcular o valor de delta S1, com base na informação do primeiro trecho aí que ele vai percorrendo, tá? Portanto, usando a fórmula da velocidade, sendo igual a delta S sobre aqui delta T, vamos considerar esta velocidade 1, este sendo a primeira variação de tempo. Então, teremos velocidade 1, delta S1 e aqui o tempo 1. Fazendo meios extremos, teríamos 1 vezes delta S1, sendo igual aqui a delta S1 igual a V vezes este aqui, velocidade vezes delta T1, tá bom? Então, este é o nosso valor de delta S1, será a velocidade 1 vezes variação do tempo 1. Desta forma, venha colocar aqui 3 vezes o delta S1, que para ti será aí a velocidade 1 vezes a variação do tempo 1. Dividido tudo isto por 2
2 horas, tá? Então, faça a substituição. 3 vezes a velocidade de 1, quanto é? A velocidade de 1 é 30 km por hora. Então, coloque, por favor, 30 km por hora, tá? 30 km por hora vezes delta T1. Delta T1 aqui são 2 horas. Então, coloque aqui 2 horas. Dividido aqui por 2 horas, ok? Por 2 horas. Não vai fazer confusão aí. Acompanha bem conforme eu fui abordando as coisas aqui. 2 por 2 vai dar 1, então só ficamos com 30 vezes aqui o 3, que vai ser igual a 90. Então, ele precisará mover-se com uma velocidade de 90 km por hora para que consiga gastar 2 horas para terminar a metade e voltar para o ponto de início. Vamos passar para a questão número 2. Esta é a questão número 1. Ficávamos aqui com a alternativa sendo verdadeira, alternativa A, ok? Então, a alternativa A é a nossa alternativa. Passando para a questão número 2, na verdade o problema fala de lançamento oblíquo, ok? Então trata-se de um problema de lançamento oblíquo. Para quem quiser aprender mais acerca de lançamento oblíquo, vou procurar deixar aqui o link na descrição. Mas caso eu me esqueça de deixar o link na descrição, escreva aí nos comentários que eu me esqueci de deixar este link. Então você poderá ir aprender lançamentos oblíquos. E no caso eu vou pedir também para que me enviem a imagem aqui para quem tiver uma imagem visível para podermos resolver este problema na parte 2 da resolução deste exame, porque desta vez só vamos começar de 1 até questão número 13, tá? Então na parte 2 vou resolver este problema. Se vocês me enviarem aí uma imagem, pode ser até desenhada à mão, mas eu não consigo ver absolutamente nada nesta imagem que está aqui. Vamos para a questão número 3. Atenção que 3 é a parte 2, que no caso é estática, ok? Vamos resolver a questão 3, porque parece-me que, embora não seja tão visível, mas dá aqui para tirar os dados, todos os dados só com base no enunciado, tá? Então vamos lá. Uma ponte com um comprimento de 50 metros e a massa igual a 80 toneladas apoia-se num pilar liso em cada extremo, como ilustra na figura. Uma caminhonete de massa igual a 30 toneladas está localizada a 15 metros de um dos extremos da ponte. Sendo gravidade igual a 9,8 metros por segundo quadrado, as forças que atuam sobre a ponte nos extremos, nos pontos de apoio aqui A e aqui B, são respectivamente. Então, queremos saber quais serão as forças que atuam nos apoios. Eu vou trazer aqui o desenho da ponte, ok? O desenho da ponte. O que o enunciado diz, o que o enunciado acrescenta é que a ponte tem um comprimento de 50 metros, mas o peso da ponte, ok? O peso da ponte é calculado pela massa da ponte, ok? O peso da ponte será calculado pela massa da ponte, onde a massa da ponte é igual a 80 toneladas, ok? 80 toneladas. E depois temos aí uma caminhonete, a massa da caminhonete, que no caso é igual a 30 toneladas. Temos aí 30 toneladas a massa da caminhonete. A caminhonete se encontra a esta posição aqui. O nosso sistema inteiro está em equilíbrio, tá? Então vamos, com base nas massas, calcular os pesos. Primeiro, 80 toneladas. Quantos quilogramas isto vale? Isto vale 80,000 quilogramas, ok? Só multiplicar por 1000. Então 30 toneladas será 30,000 quilogramas. Bom, já temos as massas em quilogramas, podemos calcular o peso de cada uma. Lembrando que peso é massa vezes aceleração de gravidade, e a nossa gravidade aqui nos mandam considerar 9,8. Então teríamos que pegar a massa da caminhonete da ponte vezes a aceleração de gravidade. Então seria aqui 80,000 vezes aqui 9,8. Vamos lá, um dos zeros aqui vai eliminar a vírgula, então ficávamos com este valor vezes este. 8 vezes 8 dá 64, vai aqui o 6. Depois teríamos 9 vezes 8 dá aqui 72, mais este valor ficamos com 78 e baixamos esses 3 zeros, 0, 0, 0. Então seria por aí 784 com 3 zeros. Newtons. Então está aí o peso da ponte. Agora, calculando também o peso da caminhonete, o peso da caminhonete seria a massa da caminhonete vezes a gravidade. Massa da caminhonete deu aqui 30 mil, ok? Temos 30 mil quilogramas vezes a gravidade, que é 9,8. Então vamos ter aqui que esta vírgula será eliminada por um dos zeros.
3 vezes 8 dá 4, vai 2. 3 vezes 9 vai dar 27, mais 2, 29. Esses 3 zeros vamos manter aí. Então, vamos ter 294,000 Newton. Bom, com base nos pesos, agora vamos começar a indicar todas as forças. O apoio A, ele tende a carregar a ponte, então puxa a ponte para cima. Teremos aqui uma determinada reação em A. O apoio B também carrega a ponte, ou seja, puxa a ponte para cima. Então, teremos uma reação em B apontando para cima. O peso do automóvel, no caso da caminhonete aqui, aponta para baixo. Então, teremos peso da caminhonete. A nossa ponte não tem peso desprezível, ok? Temos que considerar o peso da ponte. No caso, o peso da ponte seria aqui a laranja, ok? Apontando para baixo. Nós consideramos o peso da ponte o centro da ponte, ok? Então, o centro da ponte seria peso da ponte atuando sempre no centro. Se o peso da ponte atua no centro, a distância daqui para aqui será 50. Perdão, uma vez que daqui para aqui é 50, então daqui para aqui será 25, que é a metade. Então, daqui para aqui também será 25, que corresponde à metade. Conforme podes ver, aqui não existe nenhum outro corpo que atua sobre a nossa ponte, então indicamos todas as forças atuantes sobre o nosso sistema em equilíbrio. Bom, agora que indicou todas as forças, tem que começar a aplicar o conhecimento correto. Para a resolução destes problemas, nós temos que aplicar a equação do momento e uma equação para forças, ok? Podemos adotar que todas as forças atuantes apontando para cima são positivas. Então, sendo assim, consegue ver que a reação em A aponta para cima, então a reação A será positiva. Consegue ver aqui que o peso da caminhonete aponta para baixo, então o peso da caminhonete será negativo, a força do peso, ok? Peso da ponte também aponta para baixo, será negativa. Se for aqui na reação B, verifica que a reação B aponta para cima, então a reação B será aí positiva. Isto tudo deve ser igual a zero. Bom, porque você desconhece este valor e desconhece também este valor. Então, seria um sistema impossível. É por isso que nós temos que recorrer aqui à equação dos momentos, ok? Temos que fazer o somatório dos momentos. Aqui era o somatório das forças, ok? Fizemos o somatório das forças e igualamos a zero. Temos que fazer o somatório dos momentos e igualar também a zero. Muito bem, o somatório dos momentos deve ser aplicado em um dos pontos A ou B, porque é onde nós temos a incógnita. Então, o momento deverá ser aplicado onde temos a incógnita. Bom, se eu aplicar o momento em relação a este ponto aqui, no caso em relação ao ponto A, então teria o somatório dos momentos em relação ao ponto A, que será igual aqui a... Então, a reação A terá momento, aqui o peso da caminhonete também terá momento, o peso da ponte terá momento, a reação normal aqui B também terá um determinado momento. Lembre-se, querido, que o momento sempre é o produto entre a força e o seu braço. E este momento pode ser positivo ou negativo, dependendo do sentido que fores adotar. Nós adotaremos este sentido de rotação como sentido positivo. Então, se estiver no sentido oposto, será negativo, tá? Agora, nós não multiplicamos pelo braço, então ainda não é momento, tá? Então, vamos lá agora tirar os braços. Nós estamos a fazer os momentos em relação a este ponto aqui. Se for observar atentamente, vai verificar que a força A, a reação A, passa exatamente pelo ponto onde estamos a calcular os seus momentos. Então, o seu braço será zero, ou seja, o seu momento será nulo, ok? Terá um momento nulo. Agora, se for analisar aqui o peso da caminhonete, em relação a este ponto, o peso da caminhonete tende a fazer isto aqui girar assim, neste sentido aqui. Então, é contra o sentido que é positivo, porque nós dissemos que será positivo se fizer isto aqui, tá? Se fizer isto aqui que seria positivo. Então, será um momento negativo. E o seu braço, a distância daqui do ponto de rotação que escolhemos para aqui é 15. Então, vai ser aí o 15, tá? 15. Agora, o peso da ponte. A distância daqui para aqui é 25. Então, o braço do peso da ponte será 25, para termos o momento. Agora, o sentido deste momento, veja só que o ponto de rotação é este. A tendência desta força é fazer isto aqui girar assim. Então, girar naquele sentido que nós chamamos de negativo. Então, será um momento negativo, ok? Agora, a reação B aqui, na nossa equação, tende a fazer isto aqui girar neste sentido, naquele que nós chamamos de
positivo, ok? Então, tende a fazer girar no sentido positivo. Agora, a distância daqui para aqui, verificamos que é 50. Então, será vezes um braço, que corresponde aí a 50. O somatório de todos esses momentos deve ser igual aqui a 0. Então, vamos trabalhar. Uma vez que tudo isto deve ser igual a 0, nós já zeramos este aqui, só nos resta como incógnita esta aqui, ok? Então ficamos com RB vezes 50 sendo igual, leva isto, passa para lá, terá 15 PC, leva isto também, passa para lá, terá aí mais 25 PP, ok? PP que quer dizer peso da ponte. 50 passa para lá, divide, então nós teremos aí RB, ok? Igual a 15 vezes PC dividido por 50, mais aqui 25 vezes PP dividido por 50. Então, o 50 vai dividir tudo isto, ou seja, é a mesma coisa que dividir isto e dividir isto aqui. Já vai entender porque é que eu preferi escrever desta maneira. Então, RB vai ser igual aqui a 15 vezes... Lembra-se dos valores dos pesos. O peso da caminhonete, dissemos que seria 294.000. Então, vamos colocar aqui 294.000 dividido aqui por 50. Mais aqui o 25 vezes o peso da ponte. Será aí, o peso da ponte é 784.000. Então, teríamos 784.000 dividido ainda pelo aqui 50. Vamos continuar a fazer este negócio, mas do jeito mais banana possível. Veja só, 25 por 50, nós percebemos que ficamos aqui com 2. E ali ficávamos com 784.000. Aqui temos o sinal mais. Aqui vou simplificar este 0 com este 0, ok? E 15 por aqui o 5 ficava 3. Então ficávamos com 3... 3 vezes aqui o 2, 9,400, ok? E fazendo esta conta, o nosso RB vai ser igual. Veja o que nós vamos fazer aqui. 3 vezes 4 dá 12, vai 1. 3 vezes 9 dá 27, mais 1, 28. 3 vezes aqui o 2 vai dar 6, mais aquele 2 ficávamos com 8, tá bom? 0, 0, esses dois zeros. Mais 7 por 2 dá-nos 3, e ficávamos com 1, ok? 18 por 2 vai dar aqui 9, 4 por 4 dá 2, 0, 0, 0. Então, fazendo esta soma, teríamos o seguinte. 0 mais 0 dá 0, 0 mais 0 dá 0 novamente, 0 mais 2 dá 2 e 2 mais 8 dá 10, vai aí o 1. 9 mais 8 dá 17, mais 1 fica 8. Depois teríamos aqui 3, ok? Mais aquele 1 ficamos com 4. Então teríamos aqui este valor em Newton, ok? Passando para quilonewton é só contarmos 1, 2, 3, vírgula. Então temos 4, 8, 0,2 quilonewton, ok? Então dá para escolher a alternativa no exame? Temos aqui que deveria ser 480,2 kN. Então, temos aqui 480,2 kN na alternativa C, ok? A alternativa C seria a verdadeira. Veja aqui 480 aqui kN. Então, para acharmos, por exemplo, o RA, porque nós só calculamos o RB, venha aqui para esta equação. Vindo aqui nesta equação, você consegue achar o RA, ok? É só dizer que RA vai ser igual a este passa para lá, ficamos com PC positivo, este passa para lá, ficamos com PB também positivo, ok? PP também positivo. Este RB, quando passa, fica negativo, teremos RB. Então, ao efetuar o cálculo, pelo que tudo indica, nós teremos aí 598 kN. 598 kN. Agora, se você quiser ver detalhes, por favor, faça aí. Já temos aqui o RB, ok? Tens aqui o RB, que será este valor. Tens também aqui os valores dos pesos, que são estes valores aqui. Dá para achar o RA e confirmar a alternativa. Vamos passar rapidamente para a questão número 4. Em 4 diz o seguinte, o enunciado. O sistema representado na figura está em equilíbrio. O dinamômetro está calibrado em Newton. Considerando desprezível a massa
do dinamômetro e o atrito no plano inclinado, a leitura do dinamômetro será. Então, queremos saber qual será a leitura que o dinamômetro irá indicar aí, ok? Lembre-se, meu amigo, que dinamômetro corresponde aí, é um instrumento de medição de força, ok? Então, usamos para medir a força, ok? Então, queremos saber qual é o valor que este aqui irá indicar aqui. Considerando aqui no enunciado, não está bem visível, mas aqui a massa foi dada que é de 5 kg, tá? Então, vou passar aqui a figura a limpo. Nós temos esta situação com uma certa massa igual a 5 kg. Pretendemos saber qual é a leitura do dinamômetro aqui. Então, o dinamômetro aqui, ele irá ler o valor da intensidade da força que estará atuando aqui. Ok? Então, posso colocar aqui uma determinada força F. A massa deste dinamômetro é desprezível, então não vem ao caso para o cálculo do nosso exercício. O atrito também é desprezível, não teremos que processar no atrito. As únicas forças que estarão atuando aqui será o peso, porque isto aqui tem uma certa massa, teremos aqui um determinado peso que será dado, ok? Eu vou puxar aqui a linha mais para cá. Então, teremos aqui peso que será dado pela massa vezes a aceleração de gravidade, ok? Lembrando que a massa aqui é 5 vezes aqui a gravidade, que é 9,8 metros por segundo quadrado. Então, fazendo essa operação, achamos o produto aí. Agora, vendo aqui a outra força atuando sobre o sistema, uma vez que o bloco pousa sobre um determinado plano, então haverá uma força apontando para lá perpendicular à superfície, designada força de reação normal. Ok? Muito bem. Agora que eu tenho este sistema, eu devo imaginar o seguinte, que tenha aqui um determinado eixo do X, e aqui tenha um determinado eixo que no caso corresponde a eixo dos Y. Qual das forças não coincide nem com o eixo X nem com o eixo Y? É a força peso. Você terá que decompor o peso para o eixo Y, ok? Então terei aqui o peso em Y. E depois, decompondo o peso para o eixo X, terei aqui o peso em X, ok? Então, peso em X. Agora, com toda esta informação, para que este sistema esteja em equilíbrio, o somatório de todas as forças em X deve ser 0. O somatório de todas as forças em Y também deve ser igual a 0, tá bom? Quais são essas forças que atuam em X? Esta é a próxima pergunta, tá? Vamos tirar as forças em X? As forças em X, na verdade, é só esta força F e esta força PX. Porque não temos a força do atrito, a massa do dinamômetro é desprezível. Então, nós teríamos o seguinte. Podemos adotar como sentido positivo todo aquilo que aponta para lá. Então, a força F que aponta para lá seria positiva. E esta força, como é oposto ao sentido que nós chamamos de positivo, seria negativa, ok? Então, teremos menos PX sendo igual aqui a 0. Somatório das forças em Y. Nós teríamos as forças em Y. Veja só, podemos adotar positivo as forças que apontam para cima. Então, quem apontar para baixo será negativo, obviamente. Veja que o N aponta para cima, vamos ter N positivo. Temos aqui PY aponta para baixo, teremos PY negativo. Isto sendo igual a 0, tá? Nós queremos calcular a força indicada pelo dinamômetro. Então, é a força F que nós pretendemos calcular. Vamos usar apenas a primeira equação. Deste modo, nós teríamos que o F vai ser igual aqui a PX, ok? É só passar o PX para lá que fica positivo. Agora, quem é PX? Nós precisamos entender que o fato de ser PX significa que é uma força projetada da força P no eixo dos X. Então, como é que isso vai ter que ser analisado? Querido, eu não vou poder demonstrar aqui, mas é muito importante que eu demonstre, ok? Queria saltar, mas é muito importante que eu demonstre aqui. Veja que aqui tem um triângulo retângulo e que aqui 30 mais 90 para dar 180, aqui deveria ser 60 graus, certo? Então, este ângulo formado aqui é 60 graus. Este ângulo que será o mesmo formado aqui, ok? Porque é a mesma reta, aqui esta aqui é paralela a esta aqui. Então, aqui forma-se 60 graus. Então, uma vez que aqui tenho um ângulo reto, ok? Uma vez que aqui tenho um ângulo reto, eu já tenho aqui 60. 60 para 90 faltam 30 graus, ok? Então, os 30 graus são formados aqui. Sempre que eu tiver um ângulo formado aqui, este mesmo ângulo será formado aqui, com a força P e este eixo aqui, tá? Muito bem. Eu sei também pelas bases da estática e pelas bases da decomposição das forças, toda força projetada que forma um ângulo com nossa força P, no caso dado P,
vai ser cosseno, a outra vai ser seno. Veja só que este 30 graus é formado aqui com esta projeção em y. Então, quer dizer que PY vai ser igual a P vezes o cosseno deste ângulo aí, 30 graus. Logo, o PX vai ser igual a P vezes o seno do ângulo aí que corresponde a 30 graus, ok? O cosseno fica para a parte da projeção, ok? Que forma um ângulo com P. A outra parte fica com seno, tá? Regra geral é isto. Eu tenho alguns vídeos, se me lembrar vou colocar na descrição do vídeo, mas se não me lembrar você me faz lembrar aí nos comentários, tá? Então aqui teríamos o P vezes o seno de 30 graus. A força F vai ser igual ao peso, que é massa vezes aceleração de gravidade, vezes aí o seno de 30 graus. Vamos lá? A massa do nosso objeto é 5, vezes aqui a gravidade, que no caso é 9,8. O seno de 30 é 1 sobre 2. E fazendo esta operação, eu prefiro pegar isto vezes 1, vai dar 9,8. Dividido por 2, teríamos aqui 5 vezes 4,9. 5 vezes 4 dá 45, então fica 5, vai 4. 5 vezes 9 que dá 45. Então, vai 4, fica 5. E fazendo 5 vezes 4 dá 20, mais 4 ficamos com 24, com um algarismo nas casas decimais. Então, esta será o valor da força, ou este será o valor da força. Então, a alternativa verdadeira no nosso problema será a alternativa A. Bom, espero que esteja sendo deste lado brincadeira das crianças. Estou a tentar aqui ser flexível para não gastar muito tempo e também para economizar os seus megabytes. Passemos agora para a questão número 5, que corresponde à parte do grupo de dinâmica. Duas forças F1 e F2 agem sobre um corpo de massa igual a 5 kg, em direções que formam um ângulo de 60 graus entre eles. Se os módulos das forças são respectivamente iguais a 20 e 15 N, a aceleração adquirida pelo corpo vale. Então nós queremos saber qual é a aceleração de um determinado corpo que sobre ele agem duas forças F1 e F2 que entre eles formam aí um ângulo de 60 graus. Tá bom? Então vamos a isto. Vamos lá. Conversa aí com o exercício, não vá começando a dizer que isto é complicado e que isto é difícil. Coloque aí o corpo de massa M, ok? E este M é igual a 5 kg. Queridos, aqui existe uma coisa que eles não especificaram. Eles não disseram se F1 e F2 vão ter que estar em quais direções. Apenas disseram que F1 e F2 devem formar um ângulo de 60 graus entre eles. Então F1 e F2 podem estar assim. F1 e F2 podem estar assim. Mas bem como F1 e F2 podem estar assim, ok? Então, não interessa qual será a disposição entre F1 e F2. O mais importante, se isso vai virar para baixo, vai virar para cima, não interessa. O mais importante aqui é que F1 e F2 formem um ângulo de 60 graus. Então, nós vamos considerar aqui o conveniente, que é colocar aqui um determinado F1 desta maneira e aqui um F2 desta maneira aqui. F1 e F2 formando um ângulo de 60 graus. Eu quero saber a aceleração ou o valor da aceleração com o qual esse bloco irá mover-se. A primeira coisa que eu devo entender é que o movimento deste bloco será determinado pela força resultante e não pela força individual dessas duas. Então, eu vou determinar a força resultante e vou resolver o problema da seguinte maneira, que no caso é uma forma, acho que genérica, tá? Então, o que eu vou fazer aqui é só entender que teria que fazer paralela a esta, ok? Paralela a esta e paralela a esta aqui. Este ponto de interseção teríamos aí a força resultante. Então, significa que o nosso bloco teria que descrever essa trajetória. Parece fantasia, mas seria algo próximo disto, tá? No caso do problema, nós não ligamos aqui para o plano onde o bloco irá movimentar-se aqui. Só teremos que ligar para a força resultante, tá? Agora, se for a verificar, essas duas forças não são perpendiculares. Daí que a força resultante ao quadrado vai ser igual à força 1 ao quadrado mais força 2 ao quadrado mais 2 vezes a força 1 vezes a força 2 vezes o cosseno de 60 graus, que é o ângulo que eles formam juntos. Para remover este quadrado, a força resultante será igual à raiz quadrada de força 1. Lembre que as forças 1 e 2 mandaram considerar aqui 20 e aqui o 15, tá? Então teríamos
20 ao quadrado mais 15 ao quadrado mais 2 vezes 20 vezes aí o 15 vezes o cosseno de 60, que é 1 sobre 2. Vamos lá, estou a ser um pouco flexível para tentar ganhar tempo, ok? Raiz quadrada de 20 quadrado vai dar 400, mais aqui, isto aqui ao quadrado dá 225, mais este 2 simplifica com este produto vai nos dar aí 300, tá? 300. Para fazer este problema de forma mais fácil e simplificável possível, eu vou evidenciar aqui 25. Se eu evidenciar daqui 25, eu entendo que isso aqui teria que ser 16, ok? Porque 16 vezes 25 é que dá aqui 20, é que dá aqui 400. Agora aqui, uma vez que evidenciei 25, fico com 9. Mas aqui, evidenciando 25, ficaríamos com aqui o 3, depois aqui o 4, ficávamos com 12. Ok? Então, a raiz quadrada deste 25 vai dar-me aí 5 raiz quadrada. Aqui, este mais este dá 25, mais aqui o 12 vai dar 37, ok? Muito bem, queridos, quanto dá a raiz quadrada de 37? A raiz quadrada de 37 dá aproximadamente 6, alguma coisa, porque está próximo da raiz quadrada de 36, que é 6. Então, a raiz quadrada de 37 provavelmente daria 37, provavelmente seria 6,1 alguma coisa, 6,0 alguma coisa, tá? Mas não interessa. Agora, nós sabemos que pela lei de Newton, a força é igual a massa vezes a aceleração. Uma vez que nós queremos a aceleração, passamos a massa para lá, divide, a força dividida pela massa vai ser o valor da aceleração. Ou seja, a aceleração será a força, no caso resultante, que para nós deu 5 raiz quadrada de 37. Vá para o enunciado e verá que a massa é igual a 5. Então, 5 com 5, ficamos apenas com a raiz quadrada de 37, que vai ser igual a 6 ponto alguma coisa, ok? 6 ponto alguma coisa. Sendo assim, a alternativa 6 ponto alguma coisa seria a alternativa D, 6,08. Então, teríamos 6,08 metros por segundo quadrados, ok? Então, basicamente seria isto. Você escangalhava mais, você rebentava com mais um exercício. Vamos passar para a questão número 6. Conforme você pode ver, estamos a fazer aqui o possível para acabar com tudo isto do jeito certo, tá? Então vamos aqui para a questão número 6. Um rapaz partindo do repouso desce uma rampa de bicicleta sem pôr os pés nos pedais, percorrendo 20 metros. O plano da rampa faz com a horizontal um ângulo de 30 graus. Se a massa do conjunto rapaz mais bicicleta for 60 kg e o atrito desprezível, a velocidade com que o rapaz chega ao fim do percurso é de... Então nós queremos saber aí com que velocidade o menino vai chegar aí no fim da rampa, que no caso o fim do percurso, tendo em conta que percorreu aí ao longo de toda a rampa 20 metros, ok? Então vamos achar a velocidade do menino. Isto é muito fácil e é muito banana mesmo. Mas eu vi gente desconseguindo. Isto é normal. Isso significa que temos que ler mais, ok? Investigar mais e resolver mais. Ensinar mais também faz parte do processo, tá? Então nós temos aqui o menino, ok? Andando de bike, conforme se diz aqui em Moz. Temos aqui o menino andando de bike e ele vai saindo com a nossa bicicleta. Vou pintar a laranja, cor de rosa. Vamos lá. Temos aqui o menino, ok? Vamos supor que aqui o menino está a andar da sua bicicleta, ele não está a pedalar. Então ele vai fazendo esta rampa aí. Atenção que o enunciado diz que ele vai deslocar um total de 20 metros, ok? Então a distância daqui para cá seria 20 metros. O deslocamento feito pelo menino corresponde aí a 20 metros. Ok, agora, o que é que nós temos que considerar aqui? O atrito é desprezível. A rampa faz aqui um ângulo de 30 graus com a horizontal. Tá bom, agora, se o atrito é desprezível, quais forças estariam atuando sobre o nosso sistema aqui em movimento? O peso do menino, obviamente, apontando aqui para baixo, temos o peso do nosso menino. Depois, a reação normal, que atua sobre as rodas, ok? Apontando para lá, sendo perpendicular à nossa superfície, tá? E a reação normal faz 90 graus. E depois disso, se formos a colocar aqui o eixo X, o eixo Y, ok? Aqui o eixo Y. E deste lado, se formos a colocar o eixo X, percebemos que existe aqui esta força não coincidindo com nenhum dos eixos. Nem com X, nem com Y. Então, vamos decompor esta força ao longo do eixo X. Teríamos isto aqui. Então, decompomos este vetor ao longo do eixo X, teríamos o peso em X. E decompondo ao longo do eixo Y, teríamos o peso em
em Y, tá? Então, o movimento que nós queremos estudar, na verdade, está ao longo do eixo X, porque é ao longo do eixo X que a bicicleta vai se movimentando. Então, significa que o somatório de todas as forças ao longo do eixo Y vai ser igual a zero, mas o somatório de todas as forças ao longo do eixo X tem que ser igual a massa vezes aceleração, porque existe aí movimento, pela segunda lei de Newton. Então, desta forma, nós vamos estudar aqui onde há movimento, tá? Então, quais são as forças que atuam ao longo do eixo X? Apenas aqui a força-peso ao longo do eixo X, porque o atrito é desprezível. Se houvesse atrito, estaria apontando para lá, ok? Estaria apontando para lá para se opor ao movimento. Então, vamos trabalhar com isto. Teríamos aqui Px sendo igual aqui a massa vezes a aceleração do sistema. Agora, Px, o que é Px? Lembra-se do problema do enunciado anterior, quando nós resolvemos aqui no plano, fazia 30 graus. Eu disse que esses 30 graus não podem ser formados aqui, devem ser formados deste lado aqui, ok? 30 graus. Agora, Px forma o ângulo com o P? Não. Px não é a componente que está formando o ângulo aqui com P. Quer dizer que aquele que forma o ângulo com a componente, que no caso é PY, ok? Veja que PY forma aqui o ângulo com o peso. Então, forma aqui o ângulo de 30 graus. PY é que será P vezes o cosseno de 30 graus. Daí que o Px vai ser P vezes o seno de 30 graus. Porque se um é cosseno, o outro será seno. Então, o que é que a gente vai fazer com esses dados? Vai calcular a aceleração. Lembrando-se que aqui, no lugar de Px, vamos ter aqui P vezes o seno de 30 graus, sendo igual a massa vezes a aceleração. Peso é massa vezes a aceleração de gravidade, vezes aqui o seno de 30 graus, sendo igual a massa vezes a aceleração. Cortamos este com este, então a aceleração torna-se apenas a gravidade vezes o seno de 30 graus. Então a aceleração, na verdade, vai depender da gravidade e do ângulo formado pelo plano, na verdade. Ok? Sempre que o atrito for desprezível. Agora, nós queremos a velocidade do menino ao chegar aqui. Lembrando que ele parte daqui, tá bom? Vamos usar a equação de Torosel, onde a velocidade final ao quadrado vai ser igual à velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes o deslocamento vezes a aceleração. Sabemos que aqui no início o nosso menino parte do repouso, ok? Então sua velocidade inicial será zero. A sua velocidade final vai ser igual à raiz quadrada, uma vez que temos que perder esse 2, do 2 vezes o deslocamento, vezes aqui a aceleração do sistema. Então, a velocidade será igual à raiz quadrada do 2. O deslocamento aqui é 20. Lembram do enunciado? Então, ele vai partir daqui para aqui, será 20. Vezes a aceleração. A aceleração é gravidade seno de 30 graus. Então, será gravidade, que é 9,8, vezes o seno de 30, que é 1 sobre 2. Muito bem, o que a gente faz agora? Agora, o problema ficou muito simples, porque eu vou fazer o seguinte. Vou dividir isto por 2. Terei aqui raiz quadrada deste vezes este, que vai me dar 40, ok? Vezes isto aqui dividido por 2 vai dar 4,9. Com esses dados, nós podemos dizer que a velocidade vai ser igual. Aqui tem 10 aqui, né? O 10 vezes isto aqui fica 4 vezes 49, tá? Este 10 que multiplica aqui para dar 40. Então, é 4 vezes 10... 4 vezes 10, então que me dá 40, eu pego 10, multiplico aqui para eliminar a vírgula. Isto será a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 49. A raiz quadrada de 4 dá 2, 49 dá 7. 2 vezes 7 dá 14 metros por segundo, ok? Então é 14 metros por segundo porque estamos a trabalhar no sistema internacional. Então a alternativa verdadeira, não há dúvida, é a alternativa A, ok? Marque aí A e faça isto com sucesso. Vamos passar rapidamente, amigos, para a questão número 7. Eu espero que você esteja fazendo aí a coisa certa, se inscrevendo no canal, deixando seu like e compartilhando este vídeo aqui. Na verdade, muita gente precisa desta resolução, porque pelo que eu vi, isto aqui é um pouco raro de achar. Então vamos aqui para a questão número 7. Ok? Número 7 temos o seguinte. Um automóvel de 4 toneladas, aí a massa do nosso automóvel vai ser igual a 4 toneladas, desloca-se a velocidade de 36 km por hora. Então, sua velocidade é de 36 km por hora. Se a força de atrito das rodas contra a estrada for igual, então temos aí a força de atrito das rodas contra a estrada sendo aí 5.880 newtons.
O trajeto percorrido pelo automóvel até imobilizar é de, então queremos o deslocamento, o trajeto percorrido até se imobilizar. Então por que que o nosso automóvel começa com esta velocidade e depois termina imóvel? Isto por causa da força de atrito. Então vamos imaginar aqui um determinado automóvel. Qual é a cor do teu carro favorito? Vamos supor que a cor do teu carro favorito seja verde. Então vamos desenhar aqui o carro com duas rodas, ok? Aí o teu carro vai percorrendo uma certa distância até se mobilizar, ou seja, vai partir daqui até uma certa aqui, não é? E aqui a distância será uma certa distância ΔS. Quando ainda está aqui, sua velocidade é de 36 km, ok, por hora. Agora tem um porém aqui. Estamos a trabalhar com tudo no sistema internacional, apenas a velocidade aqui é esquisita. Então, para passar para metros por segundo, é só dividir por 3,6, ok? Pegas em quilômetros por hora, divide por 3,6 e isto estará em metros por segundo. Então, 36 por 3,6 dá 10 metros por segundo. Então, faça isso que você converte direto de quilômetros por hora para metros por segundo. 10 metros por segundo. Muito bem, fez isto. Qual é a massa deste teu carro aqui? É 4 toneladas. 4 toneladas corresponde a 4.000 quilogramas, porque é só multiplicar por 1.000. Quando ele chegar aqui, sua velocidade vai se tornar quanto? Sua velocidade final fica aí zero, por causa da força de atrito. O que a força de atrito faz? Dificulta o movimento, ok? Então vai dificultar o movimento e vai chegar um ponto em que o nosso móvel, para além de continuar aqui a se movimentar para frente, ok? Com uma certa força F, pode ser força do motor ou qualquer força que esteja fazendo com que isto movimenta-se para lá. Então a força de atrito vai acabar imobilizando este autocarro, ok? Então como a gente vai calcular o deslocamento essa aqui? Na verdade, de forma alguma. De forma alguma. Mas existem aqui alguns princípios que vão nos ajudar a fazer isto aqui. Para ter deslocamento, a única maneira de ter deslocamento é usando a forma de trabalho, que trabalho seria a força vezes o deslocamento. Mas tratando-se de trabalho realizado pela força de atrito, esse trabalho é negativo, porque a força de atrito é uma força dissipativa, então tende a tirar energia do nosso sistema. Então, desta forma, seria a força de atrito vezes o deslocamento. Então, seria um trabalho negativo por causa da força de atrito. Bom, essa é a única maneira, não é, em que nós podemos ter aqui o deslocamento. Mas não temos o trabalho, embora tenhamos aqui a força de atrito. É só usar a lei de conservação de energia, onde diz que o trabalho é igual à variação da energia, ok? Esta relação aqui da mecânica te permite ter aqui o trabalho. Então, significa que o trabalho realizado também pela força de atrito vai ser igual à variação de energia. Mas que tipo de energia nós temos aí? O nosso móvel só está relacionado com movimento, não tem nada a ver com altura. Então, seria a variação da energia cinética. Ou seja, o trabalho realizado pela força de atrito também pode ser igual aqui a energia cinética final menos a energia cinética inicial. A energia cinética final, uma vez que a energia cinética, ok, é igual a 1 sobre 2 massa vezes a velocidade ao quadrado, a energia cinética depende da velocidade. A velocidade final é zero, então a energia cinética final será zero. Porque se formos a colocar zero aqui, vai cancelar tudo. Então, energia cinética final é zero, porque no fim não temos velocidade. Agora, já sabemos sim que isto aqui é menos força de atrito vezes deslocamento. Então, teremos menos a força de atrito vezes o deslocamento ΔS, sendo igual a menos aqui a energia cinética inicial. Veja que o menos de menos já acaba dando mais. Passando a força de atrito para lá, o deslocamento ΔS vai ser igual à energia cinética inicial dividido aqui pela força de atrito. Bom, a energia cinética é 1 sobre 2, massa vezes velocidade inicial ao quadrado, porque a energia cinética inicial, dividido aqui pela força de atrito. Agora é só substituir. 1 sobre 2 vezes a massa é de 4 toneladas, e essas 4 toneladas correspondem a 4.000 quilogramas. Vezes a velocidade inicial é de 10 metros por segundo. Então, teríamos 10 ao quadrado. Sobre a força de atrito, que no caso corresponde aí a 5.880 Newton. Tudo no sistema internacional. Já posso simplificar este zero com este zero. O 4 dividido por 2, teremos que o deslocamento vai ser igual a 200, ok? Vezes aí o 10 ao quadrado, que dá 100, sobre aqui o 5.880
8, tá bom? Então, aplique aí algumas simplificações. Aplicando algumas simplificações, podemos dividir aqui por 2, aqui também por 2 vai dar... Aqui por 2 vai dar 2, 9 e 4, ok? Então, aqui por 2 ficou aí 100, vezes aqui este 100. Posso também dividir aqui novamente por 2, ok? Vou dividir aqui por 2, aqui também por 2 neste valor. Por 2 aqui ficamos com 50, aqui por 2 ficamos com 1, e depois ficamos com 4 e ficamos com 7, tá? Depois vamos fazer aqui este produto, este vezes este, e teríamos 5.000 dividido aqui por 147. Bom, você faria esta divisão nas calmas e bem devagar e obteria o resultado correto, que no caso seria 34,01, ok? Metros, ok? Então seria basicamente isto e ficávamos com a alternativa verdadeira sendo aqui a alternativa B, ok? Então a alternativa correta em 7 será a alternativa B. Espero que esteja aí a fazer a sua correção. Vamos rapidamente para o quarto capítulo. O quarto capítulo, que no caso é termodinâmica, ok? Vamos lá. Número 8. Um gás encontra-se no recipiente fechado, sabendo que no processo do seu aquecimento em 1 Kelvin, a sua pressão aumenta em 0,4%. A temperatura inicial do gás é... aqui queremos a temperatura inicial do gás. Disseram que o aumento de pressão é de 4%. E que a temperatura aumentou em 1 Kelvin. E depois disse que está no recipiente fechado. Então, se está no recipiente fechado, o volume não muda. Ok? O volume não muda. O volume é constante. Muito bem. Outra informação. Outra informação que nós temos aqui é que o aumento da temperatura foi de 1 Kelvin. Ou seja, nós tínhamos uma temperatura T1, que era um certo T qualquer. Agora, a temperatura T2 vai ser aquele T mais 1 Kelvin, ok? Então, a temperatura inicial é T. Então, queremos saber qual vai ser esta temperatura inicial. Mas, lembrando-se que a pressão P1 dá-nos determinado P. E que a pressão P2, na verdade, corresponde aí ao P mais um aumento de 0,4%. Então, 0,4% corresponde a 0,4 dividido por 100, ok? Então, por cento para eliminar com este por cento aqui. Então, corresponde à pressão inicial mais o aumento, que no caso seria este valor vezes a pressão inicial. Acho que te compliquei. Na verdade, isto é uma verdade. Para saber um valor do aumento, na verdade, nós pegamos a percentagem, o valor em percentagem, multiplicamos pelo valor anterior. Isto aqui é para achar o aumento, né? Mas o aumento é acrescentado no valor inicial, então teremos o valor inicial mais o aumento, ok? O valor inicial mais o aumento, que será calculado como percentagem vezes o valor inicial. Então, que no caso era a pressão ali, ok? Então, este aumento, esta é a pressão inicial. Ok? Então, desta forma, dá para entender que o exercício passa a ser banana, porque você terá aqui P, mais aqui o 0,4 é 4 sobre 10, ok? Dividido aqui por 100. Vezes aqui o P. Faça bem essas coisas, queridos, que você verá que P2 vai ser igual a... Vamos lá, aqui teremos P, ok? Mas mantenha esta fração, multiplica por inverso disto e terá 4 sobre 1000. Vezes aqui o nosso P. Então, muito bem. Agora, faça MMC. Fazendo o MMC, terá que multiplicar aqui por 1000. Teria 1000 vezes P, que daria 1000P, mais aqui 4P, dividido por 1000. 1000P mais 4P dá 1004P. 1004P. Ok? 1004P. Dividido aqui por 1000. Então, esse seria o valor da pressão 2, ok? Seria o valor da pressão 2 após o aumento, que no caso é um acréscimo sobre a pressão inicial. E esse acréscimo foi de 4%. Então, tudo bem. Não é o que nós queremos, porque o que nós queremos é a temperatura inicial. Bom, use a fórmula geral dos gases. P1, V1 sobre T1 igual a P2, V2 sobre T2, ok? O volume inicial, o volume permanece constante porque o recipiente está fechado, então não vai poder aumentar o volume. E nós sabemos aqui, segundo as condições do nosso problema, que P1 dissemos que seria P. Então P1 é P, dividido aqui por T1. T1 é a temperatura inicial, é T.
deve ser igual a P2, ok? P2 calculamos, dissemos que seria isto aqui. P2 seria aí 1004P dividido por 1000, ok? Dividido aqui por T2. T2 dissemos que seria a temperatura 1, seria a temperatura inicial mais aqui o 1. Então será T mais aqui o 1, porque aqueceu-se a 1 Kelvin, ok? Então quer dizer que aumentou-se 1 Kelvin na sua temperatura. Agora faça produto dos meios, produto dos extremos. Isto vezes isto. Teríamos P, o T mais 1, igual aqui a este vezes este. Então teríamos T vezes aqui 1004, ok? 1004 vezes P sobre aqui 1000. Veja que o P multiplica tudo, aqui também o P multiplica tudo. Então pode simplificar com certeza este P com este P. Ficaria aqui com o T mais 1 sendo igual a 1004T sobre 1000. Fazendo o produto dos meios produtos extremos, considerando o denominador 1 aqui, teríamos 1 vezes 1004 dá 1004. Igual a 1000 vezes isto aqui. 1000 vezes T vai dar 1000T, ok? 1000T. 1000 vezes 1 teríamos aí 1000. Então passa isto para lá, subtrai, ficaríamos com 1004, ok? 1004T menos aí 1000T. Igual a 1000, ok? 1004 menos 1000 vai dar 4, ok? Ficamos com 4T sendo igual a 1000. Passando o 4 para lá, divide, então T vai ser igual a 1000 dividido por 4, que vai ser igual a 250, ok? 250 Kelvin vai ser o valor da temperatura inicial. Então, no início estávamos aí com temperatura de 250 Kelvin. Mais uma vez, a alternativa será aqui a alternativa C. Vamos passar para a questão número 9. A questão número 9 é relaxamento. Vamos lá ver. Um gás contido num cilindro provido de um pistão bem ajustado e móvel expande-se adiabaticamente. Expande-se adiabaticamente. Em relação a esse processo, é correto afirmar que, então, se o processo é adiabático, não há troca de calor entre o sistema e a vizinhança, ou seja, o sistema e o exterior, ok? Então, a troca de calor sempre vai ser igual aí a zero. Este calor aqui é energia calorífica, então é energia térmica, ok? Então, se o processo é adiabático, o gás não troca energia térmica com a vizinhança, alternativa D. Passando para 10, após o relaxamento, vamos aí atender mais uma brincadeira das crianças. 10. Um cilindro provido de um pistão ajustado e sem atrito contém um mole de oxigênio gasoso a temperatura de 27 graus centígrados. O cilindro é aquecido, mantendo uma pressão constante, de modo que o gás alcança uma temperatura de 127 graus centígrados, sabendo que o calor específico molar, a pressão constante é este, e R, que é a constante universal dos gases, seria esta. O trabalho realizado pelo gás, o calor absorvido por ele e a variação da energia interna são respectivamente. Então, pause o vídeo, leia o enunciado devagar e vamos tirar aqui os dados, ok? Neste problema, nós temos um pistão, mais ou menos assim, ok? Vamos ter aqui um cilindro com um pistão aqui. Aqui está o pistão, vou aproveitar aqui e desenhar a biela, ok? Vamos ter aqui uma certa biela, porque o pistão sozinho não é uma máquina que diz alguma coisa. Então, vamos ter o pistão e a biela. Vamos lá, aqui temos o cilindro, dentro do cilindro temos um gás, que no caso é o oxigênio, que é uma substância diatômica. Então teríamos aí oxigênio 2. Então nós sabemos quantos moles do gás nós temos aí. Veja no enunciado, temos 1 mole deste gás. E depois outra coisa, ele se encontra aqui temperatura, se encontra uma temperatura inicial de 27 graus centígrados. 27 graus centígrados para Kelvin será 27 mais aí 273. Isto vai ser igual a 300 kelvins. Agora, vai ser movido a uma pressão constante, então a pressão 1 é igual à pressão 2. Ou seja, entre outras palavras, a pressão permanece aí constante. Então, pressão é constante. Outra informação que nós temos ainda no enunciado é que a temperatura passa para 127 graus centígrados. 127 para Kelvin será aí 127 mais 273, que vai te dar 400 kelvins.
Tudo bem. O que a gente quer mesmo? Quer o trabalho realizado pelo gás. A gente quer também o calor, ok? Absorvido pelo gás. Também queremos a variação da energia interna. Muito bem, queridos. Quando o sistema realiza o trabalho, sobre o ponto de vista físico e da interpretação física, o trabalho é negativo. Isto não significa necessariamente que teremos que colocar sinal negativo no trabalho, ok? Mas entendemos pelo sentido físico que o trabalho será negativo. Então, desta forma, a variação da energia interna vai ser igual ao calor positivo, porque o gás absorveu o calor entra no sistema, o calor é positivo, menos o trabalho, porque o trabalho é realizado pelo sistema, então será negativo, ok? Isto sobre o ponto de vista de cálculos, não significa necessariamente que o trabalho terá que ser negativo, aí do tipo aparecer sinal negativo no trabalho. Não é isso que está a dizer o enunciado. Então, como a gente vai responder aqui para achar o calor e aqui o trabalho? Isto é banana, eu vou mostrar aqui que é banana mesmo. O trabalho realizado por um determinado gás sempre é igual à pressão vezes a variação do volume. Agora, a pressão é constante, então é válida esta fórmula que eu acabei de escrever aqui. Vai e verifica o que acontece quando a pressão não é constante. Então, o que a gente vai fazer? A variação do volume para nós corresponde a volume 1, a volume 2 menos aqui o volume 1. Então, esta aqui é a variação do volume. Como a gente vai achar o volume 1 e o volume 2? Pela equação de Clapeyron, lembra daquela equação PV igual a nRT, ok? Então, esta é a equação que nos permite achar o volume 2 e o volume 1. Para acharmos o volume 2 e o volume 1, lembre-se que pressão é constante, então pressão sempre será P, vezes volume 2 igual a nR, o T terá que ser 2. O número de moles não muda, a constante também não muda. Passando isto para lá, volume 2 vai ser igual a nR, vezes aqui T2 dividido por P. Então, do mesmo jeito, para acharmos o volume 1, é só dizer que volume 1 vai ser igual a nR, ok? Vezes T, aqui no lugar de T2, colocamos T1 sobre o P, porque a pressão não muda, será P e para todos. Então, o trabalho vai ser igual a P, que é este P, vezes o volume 2, ok? O volume 2, que no caso é nR, aqui T2, sobre aqui o P, menos, ok? Menos o volume 1, que no caso será nR, ok? T1 sobre P. Tudo isso está sendo multiplicado aqui por P. Vamos usar sua habilidade matemática? Empresta um pouco da sua habilidade matemática. Caso não tenha habilidade, veja aí os vídeos e aprenda a matemática aqui no canal que Desperta. Tá bom? Então, veja aqui que tenho NR, aqui também tenho NR. Vou evidenciar o N e o R. Tenho P, vou evidenciar também o P. O que é que sobra? Aqui só sobra T2 e aqui só sobra T1. Tá bom? É só isto que você tem que fazer para calcular o trabalho. Depois disto, você simplifica este com este. Então, o trabalho será o número de moles que é 1 vezes a constante geral dos gases. Aqui mandaram considerar 8.314. Então, vamos considerar 8.314 vezes a diferença das temperaturas. Lembra das temperaturas? A essas temperaturas aqui. A temperatura 2 deu 400, a temperatura 1 deu 300. Então, teremos aí 400 menos 300, sendo igual a este vezes este, continua 8,314 vezes aqui 100, ok? Então, ficávamos com o trabalho sendo igual a 8,314, ok? Vírgula aqui. Então, seria isto aqui, joules, que será o valor do trabalho. Bom, sendo este o valor de trabalho e nós não nos preocupamos com o sinal, já dá para ver qual das alternativas será verdadeira. Porque não vai ser esta aqui por causa do negativo, então vai ser a alternativa B. Como é que eu faço para achar isto? É o que eu vou te mostrar aqui. Bom, nós sabemos que a quantidade de calor é igual a calor específico. No caso, esse calor específico dependendo da massa, ok? Vezes a massa, vezes aqui a variação da temperatura. Então, esse calor específico depende da massa, é por isso que nós multiplicamos aqui pela massa. Agora, se o calor específico depender do número de moles, calor específico depender aí do número de moles, nós teremos aqui calor específico dependendo do número de moles, vezes o número de moles, vezes a variação da temperatura. Então,
É por isso que eles disseram aqui neste enunciado que o calor específico molar, a pressão constante é tanto. Então, este é o calor específico molar. Calor específico dependendo do número de moles. Então, o calor fornecido ao nosso sistema vai ser igual aí ao calor específico molar vezes o número de moles vezes a variação da temperatura. O que é isso de variação da temperatura? É só fazermos aqui temperatura 2 menos temperatura 1, que no caso será 400 menos 300, que é igual a 100. Então vamos lá substituir? Substituindo aqui os nossos dados, teremos calor específico molar, que no caso é 29,4, teríamos 29,4 vezes o número de moles, que é 1, vezes a variação da temperatura, que é 100. Este produto daria aqui 2, 9, 4 e aqui o 0, ok? Então, joules. Então, esse seria o valor do calor fornecido, tá? Então, esta alternativa, na verdade, é que mostra isto. Veja aqui, 2, 9, 4, só que aqui eles escreveram 2, né? Joules. Mas é a alternativa mais próxima, ok? Então, você, depois disto, poderia calcular a variação da energia interna pela fórmula, ok? Então, já sabe qual é a alternativa correta, é só colocar aí o calor, colocar o trabalho que calculamos e achar, com certeza, a alternativa B. Muito bem, conforme podem ver, já estamos caminhando mesmo para o final. Temos aqui a questão número 11, número 12, finalizaremos aqui com a questão número 13. Então vamos lá acompanhar mais uma vez este jornal aqui. Na hidrostática, temos aqui 11, uma bolha de gás de 25 centímetros cúbicos de volume encontra-se no fundo de um lago a 30 metros de profundidade e a temperatura de 4 graus centígrados. A bolha, sob a superfície onde a temperatura é de 20 graus centígrados, supondo que a temperatura da bolha é sempre igual à da água na sua vizinhança, considerando a densidade da água igual a 1000 kg por metros cúbicos e a pressão atmosférica normal. A pressão aqui se encontra a bolha no fundo do lago e o seu volume imediatamente antes de atingir a superfície são respectivamente. Então queremos saber a que pressão ele se encontra no fundo do lago, ok? E queremos saber também o seu volume imediatamente ao atingir a superfície. Então vamos lá a isto, queridos. A primeira coisa que eu quero chamar aqui a atenção é que o volume dessa bolha de gás é aí 25 metros cúbicos, ok? 25 centímetros cúbicos. E depois a outra coisa que nós queremos chamar a atenção aqui é que temos um pequeno lago, ok? Temos um pequeno lago. Essa bolha poderia estar aqui a uma profundidade, segundo o enunciado, correspondente a 30 metros. Temos aqui uma pressão atuante sobre o lago, porque está aberto, né? Temos aqui uma pressão inicial, P0, que no caso corresponde à pressão atmosférica, tá? Depois, outra coisa que ainda devemos considerar é a temperatura que se encontra a bolha. Aqui se encontra a uma certa temperatura inicial, ok? T inicial correspondente a 4 graus Celsius. E quando vai sair aqui a temperatura é de 20 graus centígrados. No caso, na superfície, ok? A temperatura da superfície é de 20 graus centígrados. E vamos considerar a densidade da água correspondente aqui a ρ, sendo igual a 1000 kg por metros cúbicos. Tá bom. Se você não se inscreveu até agora, está fazendo coisa errada, ok? Se inscreva aí e deixe o seu like, compartilhe o vídeo para que o YouTube possa entender que é relevante, ok? É relevante resolver esses exercícios. Nós queremos saber qual é a pressão na profundidade e queremos saber qual é o volume aqui na superfície. No caso, o que eu vou fazer aqui? Vamos calcular a pressão só na profundidade. O volume não vamos calcular, tá? Então, vamos calcular aqui a pressão. A pressão na profundidade sempre vai ser igual à pressão inicial, mais aqui a densidade vezes a gravidade vezes a altura. Pressão inicial porque o lago está aberto, ok? O lago não está fechado. Por estar aberto, aqui está sujeito a uma certa pressão inicial. E que no caso será a pressão atmosférica, tá? A pressão será atmosférica. Qual é a pressão atmosférica, gente? A pressão atmosférica, na verdade, corresponde aí a 1 atmosfera.
uma atmosfera, ok? E uma atmosfera em Pascal corresponde a aproximadamente 1 vezes 10 elevado a 5 pascais. Então, teríamos aqui mais a densidade, que no caso é densidade mesmo, gravidade vezes altura. Então, a pressão atmosférica aqui é 1 vezes 10 elevado a 5 pascais, mais a densidade, que é aqui mili, ok? Temos mili, vezes a gravidade, que vamos considerar 10, ok? Vamos considerar 10, vezes a profundidade, que no caso corresponde aqui a 30 metros. Vamos colocar 30 metros, ok? Tudo no sistema internacional, então tenho certeza que este produto vai me dar qualquer coisa em Pascal. São quantos zeros aqui? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então teremos 3 vezes 10 elevado a 5. Fazendo 3 mais 1, teremos aqui 4 vezes 10 elevado a 5 pascais. Então esta seria a pressão na profundidade onde se encontra a bolha de gás aí. Então vamos lá ver. A alternativa com 4 de pressão é a alternativa C. Então ficaríamos com a alternativa C. Agora, passando para a questão número 12. Em número 12 nós temos o seguinte. As áreas das secções S e S' do vaso representado na figura são respectivamente 400 cm², 25 cm². A massa do êmbolo E é desprezível e o bloco B tem massa 200 kg. Se o vaso estiver cheio de um líquido de densidade igual a 800 kg por metros cúbicos e o sistema em equilíbrio, a intensidade da força F vale. Então temos esta figura, queremos saber qual é o valor da intensidade desta força F que é aplicada aqui, tendo em conta, ok? Tendo em conta que o sistema está em equilíbrio e a densidade do líquido aqui corresponde aqui a 800 kg por metros cúbicos, ok? Então eu vou passar aqui a figura a limpo e vamos começar a tirar os dados. Aqui disse que essa secção possui uma determinada área, ok? Área igual a, vamos chamar aqui de área 1, que no caso é a secção S, para nós vai ser igual a 400 cm², segundo o problema. Aqui, esta área, vamos chamar de área 2, que para nós vai ser igual aqui a... área 2 é igual a 25 cm². Muito bem, com base nesses dados, nós temos que considerar ainda o que o enunciado diz, ok? O bloco B tem massa 200 kg. Não sei se li bem aqui, ok? Mas aqui vem a massa do êmbolo E é desprezível e o bloco B tem massa de 200 kg. Então, o bloco B, este bloco que é colocado aqui em B, sua massa é de 200 kg. Se a massa do bloco B é 200 kg, nós podemos calcular o peso, ok? O peso como sendo a massa vezes a aceleração de gravidade, teríamos 200 vezes 10, que vai dar 2.000 newtons. Tudo bem, já temos aqui o peso de B. Outra coisa que precisamos considerar para a resolução de problemas é não errar. Muita gente não consegue acertar esse exercício. Embora à primeira vista pode parecer brincadeira das crianças, como eu tenho aqui atualmente dito, muita gente erra esse problema por causa de uma pequenita coisa, ok? Então eu vou mostrar porquê. Sobre o bloco B, sobre o êmbolo aqui, nós temos o bloco B como a massa que devemos considerar. Então, esta aqui exercerá uma força apontando para baixo, que no caso será a força aplicada sobre B, ok? Aplicada sobre este êmbolo aqui, ok? Então, teremos peso B. Muito bem, agora sobre este bloco aqui, temos esta força aqui, que no caso corresponde aqui à força F. O que acontece? Pelo princípio da hidrostática, os pontos que se encontram à mesma profundidade ou ao mesmo nível apresentam a mesma pressão. Então, quer dizer que a pressão daqui, se eu puxar esta linha para cá, é igual à pressão aqui, tá? Esta pressão é igual a esta pressão aqui, que é esta pressão que é exercida por este êmbolo aqui. Então, significa que a pressão aqui 1, ok? A pressão em 1, que é esta parte sobre o êmbolo 1, vai ser igual à pressão sobre o êmbolo 2, ok? Só que tem este trecho aqui, porque esta pressão daqui é igual à pressão daqui, não é igual a toda a pressão aqui. Então, você vai dizer que vai ser igual à pressão 2, mas aqui a densidade vezes a gravidade vezes a profundidade aqui, a altura H. Então, será isto aqui, é este o detalhe que faz muita gente errar. A pressão é igual nos pontos do mesmo nível. Então, esta pressão é igual à pressão aqui.
mas eu não vou dizer que esta pressão é igual a esta pressão aqui, ok? Então, neste caso, não. Então, muito bem, veja aí o seu conhecimento básico que não te atrapalhe, ok? O teu conhecimento básico não te atrapalhe. Agora, a pressão o que é? É força sobre a área. Então, deste modo, a pressão 1 vai ser a força que atua sobre o êmbolo 1, porque eu nomeei este como 1 e este aqui como 2. A força que atua sobre o êmbolo 1 é o peso do bloco B. Então, teremos o peso do bloco B. Não confunda o peso do bloco B. Até vou colocar aqui força de gravidade, força B. Então, vou colocar aqui força B para não gerar confusão. Então, será força B sobre a área de B, que no caso é a área 1. Sendo igual a força F, que no caso aqui, né? Sobre a área aqui, que no caso é a área 2. Mas aqui a densidade vezes a gravidade vezes a altura. Lembra-se que o que nós precisamos é o valor de F. Então, levo isto, passo para lá, subtrai, teremos FB dividido por A1 menos aqui a densidade, a gravidade, a profundidade. Tudo isso sendo igual a F sobre A2. O A2 aqui está a dividir, quando passa, multiplica. Então, terei que F, ok? FB sobre aqui o A1, menos aqui teria densidade, gravidade, altura, tudo isto multiplicado por A2. Vai ser igual aqui ao valor da força F, porque só ficou F. Então, veja só, aplicando a propriedade distributiva, nós teríamos este vezes este, teríamos força B sobre a área 1 vezes aqui a área 2. Menos isto vezes isto, teríamos a força, aqui a densidade, a gravidade vezes a altura, vezes aqui a área 2. Vamos substituir. A força B no sistema internacional, ok? A força B no sistema internacional é aqui, a força B calculamos deu 200. Então, coloque 200 sobre a área 1. Outra coisa, a área 1 aqui está em centímetros quadrados. É só lembrar que centímetro quadrado vale 10 elevado a menos 4 metro quadrado, ok? Então, vamos trabalhar no sistema internacional. É 400 centímetros quadrados, fica 400 vezes 10 elevado a menos 4 metro quadrado. Então, vamos ter aqui dividido por 400 vezes 10 elevado a menos 4 metros quadrados, vezes área 2. É 25 aqui, né? Então, você vai colocar aqui 25 vezes 10 elevado a menos 4 metros quadrados. Então, será 25 vezes 10 elevado a menos 4 metros quadrados. Então, não vou precisar colocar metros quadrados, estou trabalhando no sistema internacional, não há problema. A densidade indicada aí é de 800, ok? 800, é só verificar nos nossos dados. Não tiramos aqui como dado, mas o enunciado diz que a densidade é 800 kg por metro cúbico. Então, está no sistema internacional, não há problema. A gravidade aqui vamos ser bruscos, vamos considerar aí 10, ok? Vezes a profundidade. A profundidade é de 4, veja essa distância aqui. A depreciação aqui é 4, então vamos colocar aqui 4 vezes este valor aqui que corresponde a 25. A área 2 é 25 vezes 10 elevado a menos 4. Tudo bem? Agora vamos operar. Mais um pouquinho só que tudo acaba, tá? Tudo acaba tão cedo. Este simplifica com este. Depois disto, vamos fazer o seguinte. Estes zeros simplificam com esses dois zeros. 20 a dividir por 4, ficamos aqui com 5, ok? 5 vezes 25 menos, aqui temos, podemos fazer aqui 8, né? Vezes 10, 800 vezes 10, acrescentamos 0. Depois 4 vezes aqui 25, ficávamos com 200, né? Vezes 10 elevado a menos 4. Continuando a conta, aqui temos 125, o produto deste dá 125, menos este produto dá 16, esse produto dá 16, 0, 0, 0, esses dois zeros, tá? Então, eu vou pedir aqui para fazermos uma pequena alteração. Então, nós teremos que fazer uma pequena alteração aqui. 4 vezes 25 dá 100 e não 200, ok? Então, teríamos aqui o 8, tá? 8 vezes estes zeros, todos que no caso são 1, 2, 3, 4, 5,
vezes 10 elevado a menos 4. Bom, isso aqui acabou, porque você vai fazer 10 elevado a menos 4, vamos absorver 4 zeros. Então, teremos que perder este e este. Ficávamos com 125 menos 80, que vai ser igual a 45 Newton, tá? Então, a força F corresponde aí a 45 newtons. Veja só, a alternativa correta no nosso exame seria aqui a alternativa A, 45 Newton. Agora vamos passar para a última questão desta nossa primeira parte de resolução. A outra coisa, as outras partes nós veremos nos próximos vídeos, né? Isso aqui tem dado grande trabalho. Aí de quem não deixar like aí. Então vamos lá ver aqui a questão número 13. Na questão número 13 temos o seguinte. Através de uma tubulação com uma área de secção transversal de 4 cm², corre água com a velocidade de 5 metros por segundo. A água baixa gradualmente 10 metros, enquanto a área da tubulação aumenta para 8 cm². Se a pressão no nível superior for de 1,5 vezes 10 elevado a 5 pascais, a velocidade e a pressão no nível mais baixo são respectivamente. Então, vou pedir para que pause o vídeo e leia isto devagar para respondermos esta questão, ok? Então, nós temos aqui uma tubulação com certo diâmetro, vamos supor aqui. Temos aqui um diâmetro, na verdade é área, ok? Temos uma certa área 1, que é igual a 4 cm². Depois disto, temos também um enunciado dizendo que a velocidade aqui da água, não sei se disseram é água. Sim, a velocidade da água aqui corresponde aqui a 5 metros por segundo. Depois disse que a água vai descendo, né? Então vai havendo aqui um determinado desnível. Então nós vamos entender que a nossa conduta vai fazer algo mais ou menos assim, ok? Mais ou menos assim. E vamos ter algo mais ou menos assim, mais para baixo, ok? Mais para baixo. Vamos ter essa área aqui. E este desnível que vai ocorrer aqui corresponde a uma altura de 10, ok? Corresponde aqui a 10 metros. Então, nós teríamos esse desnível. Depois disto, nós temos aqui uma certa área. A área aumenta, ok? A área aumenta para 8 cm². Nós não sabemos a velocidade aqui, mas sabemos também que a pressão aqui é 1, ok? A pressão em 1 corresponde a 1,5 vezes 10 elevado a 5 pascais. Queremos saber qual é a pressão em 2. Muito bem. Esse é o nosso enunciado, ok? Então, para saber a velocidade é só usar a equação da continuidade. Tudo que passa por aqui é igual ao que sai por aqui. Então, a vazão 1 é igual à vazão 2. Ou seja, a vazão 2 também será igual à vazão 1. Vazão 1 é igual à vazão 2, vazão 2 é igual à vazão 1. Isto significa que vazão pela fórmula área vezes velocidade seria, aqui vazão 2 seria área 2 vezes velocidade 2. E vazão 1 seria área 1 vezes velocidade 1. Passando a área 2 para lá, a velocidade 2 seria igual a área 1 vezes velocidade 1 sobre velocidade 2. Isto será igual a área 1. Quanto é o valor da área 1? O valor da área 1 é 4. Então, teremos 4 cm² vezes a velocidade 1, que no caso corresponde aí a 5. Sobre 5 metros por segundo, sobre a velocidade, sobre a área 2, ok? Sobre a área 2, porque passou para lá e dividiu. O valor da área 2 é aqui 8 cm². Cortamos, simplificamos o 4 pelo 8, ficamos com 5 sobre 2 metros por segundo. Então, a velocidade 2 vai ser igual a 2,5 metros por segundo. Este é o valor com que a água passará pela área 2, ok? 2,5 metros por segundo. Agora, para achar a pressão, você teria que usar a equação de Bernoulli, né? Vai usar a equação de Bernoulli, usa P1 igual P1 mais aqui a densidade, velocidade 1 ao quadrado sobre 2, mais a densidade, gravidade, altura 1, igual aqui a P2, ok? P2 mais a densidade, velocidade 2 ao quadrado sobre 2, mais a densidade, gravidade vezes altura aqui 2. O que é que você deve considerar? Deve considerar que, por exemplo, este 2 se encontra na altura, no nível 0, né? Então, se encontra no nível 0. Então, se o 2 está no nível 0, a altura 2 será 0. Então, essa parte é absorvida. Se essa parte é absorvida, quer dizer que essa distância de 10 é a distância daqui
para aqui, tá? Essa é a altura daqui para aqui, que corresponde à altura 1. Então, desta forma, é só passar isto para lá. É só passar isto para lá, ficando com P1 mais densidade V1 ao quadrado sobre 2. Aqui teria isto aqui passado para lá, vem subtraí-lo, densidade V2 ao quadrado sobre 2. Temos aqui mais a densidade, aqui a gravidade, altura 1, tá bom? Isto seria igual à pressão 2. Então, esta seria a fórmula que permite calcular a pressão 2. Nós não vamos fazer porque já dá para verificar qual é a alternativa verdadeira, ok? Então, com 2,5 na velocidade, a alternativa é B. Thanks, people. Então, meu nome é Pedro da Glória Valis. Nós nos veremos a próxima, se Deus quiser. Continue no canal e continue aí compartilhando os vídeos do canal. Tem muita coisa boa por vir e tem muita coisa boa que também já existe por aqui. Gratos. Até a próxima.